Olá, última sequência das aulinhas sobre concentração de soluções, e hoje a gente vai ver a concentração em ppm, ou seja, partes por milhão. Okay? Então, o nome já diz, é a medida da concentração que vai trabalhar em quantas partes de soluto eu tenho por 1 milhão de partes da solução. E aí isso pode ser trabalhado volume e volume de soluto e volume de solução, massa de soluto e massa de solução, ou massa de soluto por volume de solução. Existem também as concentrações em parte por bilhão, né? Isso a gente não vai ver. Quando que essas concentrações em ppm, parte por milhão, ou ppb, parte por bilhão, são muito utilizadas? Quando a gente está tratando de concentrações que são muito pequenininhas, por exemplo, alguns metais pesados, como chumbo, que são extremamente tóxicos, né, ou mercúrio. Então, eles são tóxicos mesmo em quantidades muito pequenas. Então, para que a gente não tenha que usar valores tipo 0,00000 grama por ml, ou grama por litro, ou mol por litro, a gente usa o ppm. Então, quando que ele é utilizado? Concentrações muito pequenas. Primeiro aqui, concentração ppm, volume por volume. Lembrando da nossa outra aulinha, né, quando a gente falou das medidas e das variações, das transformações de unidade de medida. Então, de centímetro cúbico para litro, eu tenho uma variação de 1000. E de litro para metro cúbico, eu tenho outra variação de 1000. Então, se eu estou trabalhando com ppm, é 1 por 1 milhão, vai ser uma variação em volume de centímetro cúbico para metro cúbico. Então, de centímetro cúbico para litro, 1000. De litro para metro cúbico, 1000. 1000 vezes 1000, 1 milhão. Então, como que eu vou trabalhar com isso? Eu vou pegar em volume, né, o quantitativo que eu tenho de soluto em centímetros cúbicos e dividir pelo volume de solução em metros cúbicos, ok? Exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Então a questão diz, considerando a concentração de monóxido de carbono, CO, então extremamente tóxico, né? O ar é saudável se essa concentração é no máximo 9 vezes 10 a menos 3 litros de CO em 2.000 litros de ar. Em ppm, volume por volume, qual a concentração desse gás aí citado, né? Então, se é volume por volume, o que eu vou ter? Vamos ligar aqui a nossa canetinha. O que eu vou ter? ppm vai ser o volume de soluto em centímetros cúbicos, que equivale ao ml, dividido pela concentração, isso é 1, né, soluto, dividido pela concentração, não, pela quantidade, né, pelo volume de solução em metros cúbicos, que seria o equivalente ao quilolitro. Então, vamos ver os dados que a gente tem. A concentração é considerada saudável se ela for no máximo 9 vezes 10 a menos 3. E aí ele quer saber qual é a concentração do gás citado. Então, o que eu tenho? Eu tenho 9 vezes 10 elevado a menos 3 litros. E eu vou ter que, isso aqui é o monóxido de carbono, que é o soluto. Então, eu vou ter que transformar isso aqui em ml, né? Então, 9 vezes 10 a menos 3, 0,009 litro. Se eu multiplicar isso por 1000, eu vou ter exatamente 9 ml, ou centímetro cúbico. Então, vamos botar aqui 9 centímetros cúbicos para o volume total da solução em metro cúbico, quilolitro. Quanto que a gente tem aqui? 2.000, né? Então, 2.000 litros vão ser 2 metros cúbicos. Tudo bem? Porque cada 1 metro cúbico tem 1.000
litros. Se são 2.000 litros, são 2 metros cúbicos. Então agora vamos mudar aqui para ficar bonitinho. É só fazer a continha, né? 2 aqui não tem índice, então é a solução. Aqui o índice é 1 porque é soluto. 9 dividido por 2, 4,5 ppm. Professora, precisa colocar que é centímetro cúbico por metro cúbico? Não. Se você já está dizendo que é ppm, você pode botar aqui, ó, volume barra volume, por exemplo, já está subentendido que concentração em ppm vai dar sempre em centímetro cúbico por metro cúbico, tá bom? Então não precisa colocar, basta dizer 4,5 ppm. Isso é concentração em volume. Agora vamos dar uma olhada quando eu tenho massa. Então qual vai ser a variação de massa que eu vou ter de unidade de medida que vai dar 1 milhão? Tem várias possíveis, né? O que a gente está colocando aqui é a mais usada. Então eu vou ter a concentração em partes por milhão, dada em massa, sempre considerando a massa dissoluta em miligramas e a massa de solução em quilogramas. Por quê? De miligrama para grama é 1.000, de grama para quilograma é 1.000 de novo. De novo, 1.000 vezes 1.000, 1 milhão. Então aqui como vai ficar a questão? De exemplo, a quantidade máxima permitida de chumbo nas águas de abastecimento público é igual a 0,015 partes por milhão. Sabendo que uma cidade é abastecida por água em que a concentração de chumbo é 0,030 gramas por tonelada de solução, tal água obedece às normas estabelecidas para o consumo humano? Então essa água está ok para ser consumida? Então o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro aqui destacar os dados do problema, né? Então isso aqui vai entrar na minha conta. Esse 0,015 ppm vai entrar no meu cálculo? Não. Ele é o meu fator para comparação. Precisa dar algo menor ou igual a isso aqui para eu considerar que a água é potável, está própria para o consumo. Mas o que eu tenho? Eu tenho que são 0,03. Lembra que a gente já em outra aula comentou? Não importa. 0,03, 0,030, 0,0300. Esses zeros estão após a vírgula e também após um algarismo significativo, eles não vão mudar nada. Então, qual é a massa de soluto que eu tenho? 0,030 gramas. E eu tenho qual quantidade de solução? 1 tonelada, né? Então, a massa total é 1 tonelada. Bom, nesse caso, nem faria diferença, mas como é o primeiro exemplo que a gente está vendo, vamos dar uma lembrada lá. Como é que vai ser ppm em massa por massa? Vai ser a massa de soluto em miligramas e a massa de solução em quilogramas. Por que eu estou falando que não faria diferença? Porque aqui está em grama e aqui está em miligrama. Então é uma diferença de 1.000. Aqui está em tonelada, aqui está em quilograma. É a mesma diferença de 1.000. Então, se eu usar os valores do jeito que está aqui, eu vou ter o mesmo resultado. Mas vamos fazer nossas conversões aqui, só para efeito de que é o primeiro exemplo que a gente está fazendo, né? Para a gente não se perder. Então, vamos lá. 0,030 gramas, como é que eu vou transformar para miligrama? De quem cabe mais? Grama é maior do que miligrama. Grama cabe mais do que miligrama. De quem cabe mais? Para quem cabe menos, eu multiplico por 1.000. Então, a vírgula vai vir para cá e para cá. Então, isso vai dar 30 miligramas. Aqui eu tenho o valor em quilogramas e ele foi dado em tonelada. Então, quem cabe mais? 1 tonelada tem mais matéria do que 1 quilograma ou é o contrário? 1 tonelada tem mais. Então, de quem cabe mais? Para quem cabe menos, de novo eu multiplico por 1.000. Então, quando eu multiplicar 1 tonelada por 1.000, vai dar 1.000 quilogramas. Ou seja, quando eu dividir, vai dar exatamente o 0,03, né? Então, isso é a concentração em
Nossa, que feio. Isso é a concentração em ppm. Vamos apagar isso aqui, né? Porque vocês não merecem essa coisa feia, né? Vamos fazer aqui um ppm bonitinho. Isso é a concentração em ppm. Então, só para exemplificar o que eu falei. Se eu não tivesse, imagina que eu estou fazendo prova, e então na prova eu tenho, como é que se diz? Eu tenho pouco tempo para muitas questões, então não vale a pena ficar gastando tempo desnecessário. Se eu já enxergo que daqui para cá é uma multiplicação por 1000 e daqui para cá também é uma multiplicação por 1000, eu preciso multiplicar? Não, né? Porque no final esses 3 zeros vão cortar com esses 3 zeros. Então eu só pegaria 0,03 dividido por 1, que vai dar 0,03 ppm, do mesmo jeito que deu aqui, tá bom? Mas a pergunta não é qual é a concentração, a pergunta é se essa água está apropriada. Então aí você também tem que tomar o cuidado de não confundir. 0,03 é mais ou é menos do que 0,015? Então tem que tomar muito cuidado, porque em geral o aluno pensa assim, não, 3 é menor do que 15, mas eu tenho que lembrar que eu suprimi o zero que está aqui. Então, na verdade, esse 3 é 30, e 30 é maior do que 15. Ou seja, 0,030 é maior do que 0,015, e essa água, então, ela está imprópria para ser consumida pela população, porque a concentração de que é mesmo? Chumbo, um metal pesado. A concentração de chumbo está maior do que aquela que é prevista, ok? Então, isso é concentração em partes por milhão, dada em massa. Agora vamos para a última aqui, que é a concentração ainda em partes por milhão, só que dada em massa por volume. Então, quando eu estiver trabalhando com massa de soluto e volume de solução, eu vou ter miligrama por litro, ok? Miligrama por litro. Então, vamos lá. Um exemplo aqui. Qual a concentração em partes por milhão, massa-volume, de sódio em uma solução contendo 2,5 mg de sódio em 500 ml de solução? Então, vamos lá. Qual é a minha relação quando ppm está em massa-volume? Então, ppm, massa-volume, vai ser miligrama de soluto por volume de solução em litro. Quais os meus dados? Primeiro, ele quer diretamente a concentração, então ele quer que eu calcule essa concentração em ppm. A massa que ele me deu já está em miligramas, ó. Soluto 2,5 miligramas dividido pelo volume da solução total, que é 500 ml. Então aqui não está batendo a unidade medida. Então, de ml que cabe menos para litro que cabe mais, que cabe menos que cabe mais, o que eu faço? Divido por 1000, né? Porque, regra de 3, nossa vida, cada 1 litro tem 1000 ml. Você pode pensar assim também. Então, 500 ml é X. Se eu cortar 0 com 0, 0 com 0, ml com ml, x vezes 10, 10x. 1 vezes 5, 5. Sobrou aqui litro, né? Porque ml eu cortei. Então, x vai dar o quê? 5 litros dividido por 10, x igual a 0,5 litros. Então, veja que eu posso pensar de maneiras diferentes, tá? Mas, como eu estou trabalhando com quantidades, não tem como eu pensar correto de maneiras diferentes e dar resultados diferentes. Os resultados vão dar sempre os mesmos. Que é a minha ideia aqui, ó, de quem cabe menos para quem cabe mais, eu divido por 1000. Então, aqui, 0,5, né? Então, vamos lá. Dividir por meio é o mesmo que multiplicar por 2. De novo, minha cabeça. Eu não faço a divisão por meio, eu multiplico por 2. Então, 2,5 dividido por meio é o mesmo que 2,5 vezes 2. Dobro de 2,5, 5 ppm. Acabou. Tá? Se eu quiser, é legal eu colocar
Isso é massa por volume, que já fica subentendido. Isso é o ppm. Bom, não é muito comum aparecer ppm assim, como esse último exemplo, massa por volume. É mais comum aparecer massa-massa ou volume-volume, tá? Nesses slides tem também outros dois tipos de cálculo de concentração, que são a molalidade, que está aqui, e a fração molar, que não está no nosso programa, em geral não cai nos exames oficiais. Então, é isso e até a próxima.